O editorial, o artigo do Diário do Comércio chama-se A Escória do Mundo. E tem como epígrafe o verso de Frei Luís de León: Quanto mais alto sube, baja al suelo. Quanto mais alto sobe, mais rápido cai. O artigo diz o seguinte: vou resumir aqui umas verdades óbvias e bem provadas que uma desprezível convenção politicamente correta proíbe como indecentes. Todo comunista, sem exceção, é cúmplice de genocídio, é um criminoso, um celerado, tanto mais desprovido de consciência moral, quanto mais imbuído da ilusão satânica da sua própria santidade. Nenhum comunista merece consideração, nenhum comunista é pessoa decente, nenhum comunista é digno de crédito. São todos, juntos com os nazistas e os terroristas islâmicos, a escória da espécie humana. Devemos respeitar seu direito à vida e à liberdade, como respeitamos o dos cães e das lagartixas, mas não devemos lhes conceder nada mais que isso. E seu direito à vida cessa no instante em que atentam contra a vida alheia. Nos anos 60 e 70, a guerrilha brasileira não foi nenhuma epopeia libertária. Foi uma extensão local da ditadura cubana, que àquela altura já tinha fuzilado pelo menos 17 mil pessoas e mantinha nos cárceres 100 mil prisioneiros políticos simultaneamente. Número 50 vezes maior que o dos terroristas que passaram pela cadeia durante o nosso regime militar, distribuídos ao longo de 2 décadas, nenhum por mais de 2 anos. E isto num país de população 15 vezes maior que a de Cuba. Nossos terroristas recebiam dinheiro, armas e orientação do regime mais repressivo e assassino que já houve na América Latina. E ainda tinham o cinismo de apregoar que lutavam pela liberdade. Agora que estão no poder, enchem-se de verbas públicas e justificam a comedeira, alegando que o Estado lhes deve reparações. O dinheiro do Estado é do povo brasileiro. E o povo brasileiro não lhes deve nada. Eles é que devem aos filhos e netos daqueles que suas bombas aleijaram e seus tiros mataram. Perguntem aos cidadãos nas ruas: o senhor, a senhora, acham que tem uma dívida a pagar aos terroristas pelo simples fato de que a violência deles foi vencida pela violência policial? O senhor, a senhora, acham justo que o Estado lhes arranque impostos para enriquecer aqueles que se acham vítimas injustiçadas, porque o governo matou 300 deles, enquanto eles só conseguiram, coitadinhos, matar a metade disso? Façam uma consulta, façam um plebiscito. A nação inteira responderá com o mais eloquente não já ouvido no território nacional. É claro que os crimes que esses bandidos cometeram não justificam nenhuma barbaridade que se tenha feito contra eles na cadeia, mas justifica que estivessem na cadeia, embora tenham ficado lá menos tempo do que mereciam. E justifica que, surpreendidos em flagrante delito e respondendo à bala, fossem abatidos à bala. Mas eles não acham isso. Acham que foi um crime intolerável o Estado ter armado uma tocaia para matar o chefe deles, Carlos Marighella, confessadamente responsável por atentados que já tinham feito várias dezenas de vítimas inocentes. Mas que, ao contrário, foi um ato de elevadíssima justiça, a tocaia que eles montaram para assassinar, diante da mulher e do filho pequeno, um oficial americano a quem acusavam, sem a mínima prova até hoje, de dar aulas de tortura. Durante a ditadura, muitos direitistas e conservadores arriscaram vida, bens e reputação para defender comunistas, para abrigá-los em suas casas, para enviá-los ao exterior antes que a polícia os pegasse. Não há, em toda a história do último século, no Brasil ou no mundo, exemplo de comunista que algum dia fizesse o mesmo por um direitista. Sim, os comunistas são diferentes da humanidade normal. São diferentes porque se acham diferentes. São inferiores porque se acham superiores. São a escória porque se acham, como dizia Che Guevara, o primeiro escalão da espécie humana. Eles têm, no seu próprio entender, o monopólio do direito de matar. Quando espalham bombas em lugares onde elas inevitavelmente atingirão pessoas inocentes, acham que cumprem um dever sagrado. Quando você atira no comunista armado antes que ele o mate, você é um monstro fascista. Por isso é que acham muito natural receber indenizações em vez de pagá-las às vítimas de seus crimes.
Quem pode esperar um debate político razoável com pessoas de mentalidade tão deformada, tão manifestamente sociopática? Um comunista honesto, um comunista honrado, um comunista bom, um comunista que, por princípio, diga a verdade contra o partido, um comunista que sobrepõe aos interesses da sua maldita revolução o direito de seus adversários à vida e à liberdade, um comunista sem ódio insano no coração e ambições megalômanas na cabeça, é uma roda triangular, um elefante com asas, uma pedra que fala, um leão que pia em vez de rugir e só come alface. Não existiu jamais, não existe hoje, não existirá nunca.